Que Deus abençoe sua vida. Eu estou aqui com o irmão Edson, que vai contar uma experiência. Pode ser, irmão Edson. Paz do Senhor a todos, louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Estamos aqui nesta noite aqui, né? Eu quero compartilhar com os irmãos a experiência que eu tive alguns anos atrás, né? Eu estava na minha casa, era mais ou menos umas 3 horas da tarde por aí, e eu estava na sala, louvando, escutando uns louvores. E de repente, dentro da sala, eu ouvi uma voz que falou comigo. E a voz disse para mim, que era para mim desligar o rádio, fechar a porta e sair para a rua. E eu naquele momento, né, que eu ouvi aquela voz, eu até cheguei a pensar que era algo de mim, que era coisa de mim. Eu, porém, permaneci ali. Mas novamente aquela voz bradou novamente e disse para mim: desliga o rádio, fecha a porta e sai para a rua. Então eu entendi que era a voz de Deus que estava falando comigo. Eu saí, fechei a porta, e quando eu saí na rua, aquela voz novamente falou comigo: vai até a praça da cidade. E eu comecei a subir na cidade ali, comecei a ir até a praça da cidade. Quando eu cheguei na praça da cidade, eu comecei a andar no meio da praça e comecei a dar volta em volta da praça. E eu tô andando em volta da praça sem entender o que estava acontecendo, porque a gente sabe que as coisas de Deus na hora você não entende, você vai entender depois, né? E depois de eu ter dado umas voltas em volta da praça, aquela voz falou comigo novamente e disse assim para mim: meu servo, vai do outro lado, atrás da praça, de frente com o fórum da cidade. Então eu encaminhei, fui andando até chegar. Quando eu cheguei na esquina do fórum, tinha aqueles caminhão que transporta preso, e aquela voz disse assim para mim: começa a andar na frente do fórum, vai andando para lá e volta para cá, mas começa a observar o que está acontecendo. E eu comecei a dar volta, e fui para lá, voltei para cá, e observando a situação. Depois de algumas vezes que eu tinha dado volta ali, eu falei: pronto, já fiz, né, o que o Senhor me mandou, porque era o Espírito Santo de Deus que estava falando comigo ali. Eu falei: agora eu vou voltar para minha casa. E no momento que tinha uma escadinha com 3 degraus que dava na praça de novo para descer e ir embora. Quando eu fui pisar na escada, a voz falou comigo novamente e disse assim para mim: meu servo, para e olha para trás. Quando eu parei e eu olhei para trás, pastor Josafá, tinha 5 pessoas na frente do fórum. E o Espírito Santo de Deus falou para mim: tá tendo uma audiência dentro do fórum nesse momento, e eu quero abrir a porta da prisão para alguém. Mas para isso acontecer, eu preciso que tu pregue sobre Paulo e Silas para aquelas pessoas. E naquele momento, quando aquela voz falou comigo, eu já fui de encontro ali. Eu cheguei no meio deles ali e eu disse para eles as seguintes palavras: eu não conheço vocês, não sei quem vocês é. Eu estava na minha casa, o Espírito mandou eu vir até a praça. Eu cheguei na praça, o Espírito me mandou eu vir aqui no fórum. E quando eu estava ali naquela escada ali, a voz bradou e falou para mim que assim como Deus abriu a porta para Paulo e Silas naquela prisão, Deus está abrindo a porta hoje para alguém que está aí dentro numa audiência. Quando eu disse isso, pastor, tinha um guarda na porta do fórum. O guarda, ele pegou, virou e saiu e veio até mim de encontro comigo. Só que ele veio para barrar o que estava acontecendo. E eu olhei para ele. Quando eu olhei para ele, a voz do Senhor falou comigo: continua pregando, porque ele não vai passar dali, porque quem está falando sou eu que estou operando aqui. Irmãos, quando eu olhei para aquele homem parou e ficou estátuo no lugar. E eu continuei pregando sobre Paulo e Silas. E no momento que eu estou pregando uma palavra, o advogado sai de dentro do fórum, vem até uma mulher que estava ali no meio e disse assim para ela: neste momento, ele está sendo absorvido, ele está saindo. Quando esta mulher recebeu isso,
Essa mulher se ajoelhou e começou a chorar e começou a me agradecer. Eu disse para ela: não agradeça a mim, porque quem fez não fui eu sou apenas um servo, mas quem fez foi ele. E eu olhei para ele e falei: o que Deus tinha para fazer, o Senhor já fez. Eu agradeci a eles, me despedi, pastor, e achando que tinha acabado, e retornei para minha casa. E eu desci ali no meio daquela praça novamente. Eu desci falando em língua estranha, porque eu estava sentindo a graça, eu estava sentindo Deus. E quando eu saí da minha casa, não tinha ninguém na minha casa. Quando eu cheguei na minha casa, depois de Deus dar liberdade para aquele jovem lá dentro da prisão, estava minha mãe e minha tia sentados num banco, no portão de casa, e do outro lado estava o meu irmão, o meu primo. E eu comecei a contar para o meu primo o que Deus havia feito. E no momento que eu estou contando para o meu primo, o Espírito de Deus falou comigo de novo: tu está contando para a pessoa errada. Não é ele que tem que ouvir, quem tem que ouvir é a tua tia, conta para ela. Eu saí dali, atravessei e contei para minha tia. Isso já era 8 horas da noite. Eu contei tudo que Deus tinha feito para ela. Entrei para minha casa, orei e agradeci, deitei e dormi. Quando foi no outro dia, 8 horas da noite, o meu primo estava preso. Ele ligou para minha tia e disse: mãe, ele estava preso em Casa Branca, vem me buscar, porque eu acabei de ser absorvido. Aí eu entendi o plano de Deus. Deus queria salvar, queria libertar o meu primo que estava preso. Mas antes de Deus fazer isso, eu precisei ir pregar. E no momento que eu fui, preguei que Deus salvou alguém, livrou alguém, Ele livrou minha casa. O que eu quero dizer para os irmãos, que quando Deus mandar ir fazer, vai e faz. Não murmura, não reclama, não indaga Deus. Porque se Deus está mandando você fazer algo, é porque o propósito também é para você ou para alguém da tua família, meus irmãos. Então não deixa de fazer a vontade de Deus, porque talvez se eu não tivesse obedecido naquele momento, ter ido até aquele fórum, o meu primo não teria saído, porque Deus é assim, né? Ele fala conosco, Ele dá direção, né? Então tem que ter uma ação minha, tem que ter uma ação sua, para que haja uma reação de Deus. Então a palavra que eu deixo para os irmãos nesta noite: tudo que Deus mandar você falar, tudo que Deus mandar você fazer, se mandar pregar, se mandar evangelizar, se mandar visitar, vá, faça a obra de Deus. Porque depois você pode não entender na hora, mas você vai entender o propósito depois. Então, irmãos, nessa noite, que Deus vos abençoe a cada irmão nesta noite. Fica com essas palavras, uma experiência que eu tive diante de Deus. E nós, irmãos, precisamos entender que cada experiência que nós passamos com Deus é algo que Deus está nos aperfeiçoando, está nos ensinando a cada dia. Amém, meu irmão? Então eu deixo essas palavras aí, essa experiência para cada irmão nessa noite. Amém? Que Deus abençoe e a paz do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe a sua vida, assim como o nosso irmão Edson teve essa experiência com Deus. Você também, querido, você pode contar também. Testemunhe o que Deus fez na sua vida, para que mais vidas sejam abençoadas por Deus.